Muito boa noite, boa noite, boa noite, galera. Olha eu aqui novamente com cara de quarentena. Nessa segunda maravilhosa, um dia após o Dia das Mães. Espero que todas as mães tenham tido um ótimo dia ontem e que a gente possa lembrar que Dia das Mães é todos os dias. Oi Edmara, oi Bruno e Michele, oi Josi, Rodrigo Bastos e Montserrat já estão por aqui. Edmara Alves, seja muito bem-vinda. Pessoal, hoje o nosso papo, a nossa conversa é com duas pessoas incríveis que eu considero parte do meu currículo de mestres, que é o Rodrigo Bastos e a Montserrat Gazui, que são responsáveis aí pela técnica do clown terapêutico. São palhaços há muitos anos. O que eu tenho de idade eles têm de palhaço e de terapia coletiva e individual. São psicólogos, são meus amigos, são pessoas que eu tive o maior prazer de conhecer e estudar um pouquinho também. Tenho grandes aspirações de fazer o curso do clown terapêutico inteiro, que é praticamente um ano de curso. E a ideia hoje... Oi, Mingau, beleza? E aí, Marcelão, obrigado por estar aqui de novo com a gente. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho, Érica, da importância do acompanhamento terapêutico para palhaços voluntários, pessoas que atuam com a palhaçaria em ambiente de atenção à saúde. Sim, Érica, vai ficar gravado. A gente descobriu que foi liberada uma ferramenta aqui no nosso Face, que agora ela não fica, a live ela não fica ali no Stories, mas ela vai direto pro IGTV, tá? Que é uma coisa muito bacana, apesar da gente ter perdido a última live, que foi maravilhosa também, mas agora a gente tem essa ferramenta a mais dentro do nosso perfil, tá? Oi, Lu, beleza? Rosângela, Jaqueline, Helder, Érica. Gente, faz um favor, um grande favor, tá? Que esse tema ele é bem importante e ele vem para ajudar a gente refletir sobre esse cuidado de quem atua. É muito pouco falado. A gente fala muito do palhaço dentro desses ambientes, que a gente leva a cura, a gente leva a alegria, a gente leva o encontro, mas é muito pouco falado desse lugar que grita e que é extremamente delicado de quem está atuando, como está a saúde dessas pessoas que estão atuando. A gente sabe que muitos desses grupos não tem um acompanhamento terapêutico, e o que a gente está para debater hoje aqui um pouquinho, não é uma verdade absoluta, mas eu quis trazer o Rodrigo Bastos e a Montserrat justamente para isso, para trazer qual é a percepção deles com relação a esse tema, a esse lugar de atuação, e principalmente nesse momento, não queremos ressaltar essa questão do Covid e tudo mais, porque já está pulverizado isso tudo, mas como é que a gente pensa e como é que a gente olha para essa galera que está atuando? Será que nós estamos entrando nesse contexto para sair melhores ou a gente está saindo machucado? O que a gente faz com que a gente recebe de informações nessas intervenções, até mesmo com o relacionamento desses grupos? Então a ideia hoje é mais para bater um bate-papo com relação a esse assunto. Deixa eu dar um oi aqui para o Rodrigo. Wallace, cara, faz tempo que eu não te vejo. Um grande abraço, meu amigo. E eu vou chamar aqui então o Rodrigo Bastos e Montserrat. Espero que eles já estejam aí, acho que já estavam aqui. Deixa eu chamar eles de novo aqui. Fiquem com a gente, pega esse aviãozinho, manda para 10 pessoas. Esse tema é importante, esse tema é para você. E eu vou dizer para vocês o seguinte: no final dessa live aqui eu vou sortear uma bolsa de 50% do nosso curso. Beleza? Vamos lá? Eu vou chamar. Nossa, tô cantando quase um funk aqui, galera. Vamos lá. Rodrigo e Montserrat, cadê vocês? A arte de colocar a nossa música do Carlinhos Brown, que fala da negritude, fala da arte,
Fala que negro é a luz. Olá! Olá, querido. Oi, Muito bem. Sejam muito bem-vindos, meus mestres, meus amigos, meus queridos. Amo vocês. A gente boa Muito ama, obrigado. noite, meu mas que Rubem. ficou guardado no meu coração esse papo de que você tem a mesma idade que eu tenho de palhaçaria, ficou. Fica tranquilo. Agora sim. É a barba. É o brinco da Montserrat que faz isso. Isso. Gente, muito obrigado, meus mestres, meus amigos. Obrigado por essa oportunidade, por ter aceitado o meu convite. Sei que vocês estão aí numa correria, como eu aqui também, de curso também. Depois quero que vocês falem um pouquinho do workshop que está rolando, desse movimento todo que vocês estão fazendo. E para quem está aqui, gente, essas duas pessoinhas aqui que estão aqui embaixo, aqui, ó, são dois grandes responsáveis por um processo de liberdade do meu palhaço, da palhaçaria e de mim mesmo. Eles estiveram aqui em Curitiba com a gente, aqui no Nariz Solidário. Nós fizemos uma oficina incrível. A gente tem alguns projetos juntos, algumas coisas também pensando aí pra frente. E essa dupla aqui, ó, é uma grande inspiração tanto em palhaçaria quanto em casal, arte, profissionalismo e muito mais. Então, a live é de vocês. Galera, quem tiver perguntas, vai colocando aqui embaixo, tá? Então a dinâmica é essa. Vou deixar eles se apresentarem. E aí a gente vai colocando aqui temas aleatórios, no improviso. É para ser muito orgânico também. Meus amores, é com vocês. Desculpa, falo demais. Você começa? Então tá. Então, primeira coisa só, antes de nada. A gente não enxerga nada. Quando chegou na pergunta, tu passa para nós, tá, Roosevelt? Que a gente não enxerga daqui. Não chega mesmo. Não é nem uma piada, isso é sério. A galera tá bem, né? Porque nós estamos nesse momento com 3 pessoas de óculos. Palhaço é isso, né? A gente perde um pouco da visão do mundo, né? É melhor não enxergar tanta porcaria. Enfim, boa noite, eu sou o Rodrigo Bastos. Sou palhaço, sou psicólogo, como o Roosevelt nos apontou aí, né? Eu trabalho com isso quase que a idade que ele tem, né? Como ele mesmo falou. Trabalho há uns Tô com bons 10 anos, com 15. tem um tanto menos. Mais uns bons anos aí, mais de uma década já nesse universo da palhaçaria, compreendendo todo o processo do que é ser palhaço, ou pelo menos todo o processo que foi possível compreender nesses últimos 11 anos, porque é um universo sem fim, de um estudo sem fim, de um processo de conhecimento sem fim, e por mais que você pesquise, estude e faça, você ainda vai sabendo muito pouco, né? Eu vi de um palhaço há muitos anos atrás que antes de completar uma década a pessoa não deveria nem se chamar palhaço. Eu até me assustei naquela época, falei, caramba. E hoje, né, completado uma década, já indo para 11 anos de palhaçaria, eu compreendo o que ele queria me dizer com isso. Porque é uma grande responsabilidade, é uma arte muito séria, é uma arte de afetos. Ou seja, eu me afeto por ter me tornado palhaço e vocês se afetam por se tornar palhaço. Eu me afeto quando vejo um palhaço e vocês se afetam quando veem um palhaço. É isso. Boa noite, estamos aqui. Obrigado. Então, vamos encerrar, Bom. né? Oi, dá para escutar? Sim, estamos ouvindo. Então, eu sou a Montserrat. Eu não sou psicóloga, sou ainda formanda, mas tenho assim, muito tempo já com terapias e são 5 anos com plano terapêutico, né? Como plano terapeuta. E viemos aqui com o convite do Ruse porque a gente sabe da importância desse trabalho e a importância do cuidado que a gente precisa ter com isso, né? E então ele nos chamou para compartilhar a nossa experiência e aqui estamos um pouco tentando saber o que vocês querem saber, na verdade, né? Porque acho que a gente precisa entender o que vocês querem saber sobre o que acontece. O palhaço, né? A gente estava conversando antes, né? E o palhaço, o estado de palhaço é um estado de vulnerabilidade, né? Um estado onde a gente se vulnerabiliza para se abrir ao outro. Então, qualquer troca é muito forte, ela é muito importante, nos afeta.
e a gente tem que ter uma construção de recursos para lidar com essas trocas. A construção do palhaço não só passa por entender qual que é o estado do palhaço e também qual que é a linguagem cênica que ele pode usar, os recursos cênicos que ele usa para comunicar esse estado de palhaço. Sim. Mas ele também precisa de ganhar os recursos para essas trocas que ele faz nesse estado vulnerável, né? Sim. E a temática de hoje, né, do acompanhamento terapêutico na palhaçaria hospitalar, ela é extremamente importante. Eu acho que você falou isso, né? Convida as pessoas para assistir, né? Essa é uma temática para ser vista por todos os palhaços hospitalares, porque isso é grave. Grave no sentido bom, grave no sentido de muito rico e muito importante, porque as pessoas que se vulnerabilizam para as outras, elas recebem. Sim. No ambiente hospitalar, você recebe muitas coisas, inclusive coisas que te afetam, às vezes, negativamente também, né? Então, Rô, e essa preocupação, ela veio muito, até a gente conversou aqui sobre isso, foi um dos motivos de vocês estarem aqui com a gente também, né, aqui em Curitiba, quando vieram, é porque, assim, a gente conversa com muitos grupos, e a gente começa a notar que muita gente atua, porque, assim, existe o voluntariado, existe o palhaço e existe o indivíduo profundamente, né? E que muitos grupos eles não conversam sobre o que acontece nas visitas de forma profunda. Eles não sentam realmente para poder entender o que aconteceu com aquilo. Às vezes o líder, a liderança não tem essa expertise, ou esse conhecimento de auxiliar esses membros também de forma terapêutica, né? Porque uma coisa é ser líder, outra coisa é ser terapeuta, né? E as pessoas vão acumulando esses afetamentos, essas experiências, e muitas vezes não tem espaço de troca, e fica com isso. E chega um momento, e isso eu falo por mim também, né? Como líder de uma organização de 5 anos e tudo mais, que chega um momento que isso vem à tona e você não sabe o que está acontecendo. De repente você não quer mais atuar, de repente você está triste, está com excesso de ansiedade, acha que você não é palhaço, e aquela coisa toda, né? Então, por isso essa importância. E aí, até pegando um gancho aqui, deixando bem guardado aqui, a Roviana, ela trouxe até uma pergunta, a gente já começa com uma pergunta na nossa live, que devido à pandemia do Covid, qual o horizonte que vocês deslumbram sobre a atuação em hospitais? A gente segura essa pergunta, mas eu quis trazer um pouquinho essa questão, né? Nós precisamos olhar para quem está atuando de forma um pouco mais delicada, independente se tem profundidade em palhaçaria ou se realmente faz voluntariado. E aí... Oi? A pergunta é para deixar para depois, né? Não, acho que se vocês quiserem responder agora, daí a gente vai costurando. Né, dos grupos. Por exemplo, nós temos um grupo semanal, né? Temos uma companhia, né? Que somos pesquisadores junto com outras palhaças e nós mesmos, ainda de não estar indo em lugares onde tem um nível de afetação maior, como seria um hospital, fazemos essas rodas de troca. Porque toda vez que a gente entra como palhaço e começa a ser nós mesmos, né? E o palhaço é uma ampliação de nós mesmos, acontece que muitas vezes a gente fica mexido. Então, essas trocas entre as companhias acontecem, acredito, quando você estava na caravana, também aconteciam, as trocas são importantes, porque a gente fica em níveis de sensibilidade muito grande, então às vezes a gente está brincando, uma coisa afeta o outro de forma muito grande, porque está num nível de vulnerabilidade maior do que é normal. Quando a gente está no estado de palhaço, não é o mesmo que quando você vai na rua. Então, o que eu queria dizer é que essa conversa não é uma conversa só necessária para os grupos de palhaços visitadores ou de palhaços que fazem um voluntariado.
mas é um trabalho necessário para qualquer grupo de palhaços, esse diálogo, essa troca, esse entender como que você está, onde que você está, onde que nós estamos. Isso é uma coisa essencial para a saúde do grupo, né? Não só para quem é um palhaço hospitalar. Sim, sim. Grupos que atuam nesse lugar, né, de encontro, onde há uma vulnerabilidade, precisa ter essa troca, né? Independente do nível de engajamento do grupo, de profundidade, né? E, Montserrat, ela falou, né, da última caravana que eu participei, que foi a caravana mescla de palhaços, que não é uhum, uma caravana de visitação hospitalar, apesar de ter visitadores, clowns visitadores, mas nós sempre que fazemos uma apresentação pública, na rua, num palco, no teatro, não importa, uma apresentação qualquer, nós tínhamos sempre os encontros depois para poder discutir como a gente estava em relação àquilo, como foi sentido, como foi percebido. Isso parece um zelo excessivo, mas é uhum, extremamente rico para que você compreenda a qualidade de como está a cabeça, como está a mente das pessoas que estão fazendo parte daquilo. O Estado, o palhaço de rua, assim como o palhaço de hospital, ele se vulnerabiliza muito também, né? uhum. Qualquer palhaço vulnerabiliza. Então, assim, eu fiquei pensando aqui, né, quando nós conhecemos você, o Nariz Solidário, e a sua gestão, Rudo, a forma como você comanda o Nariz Solidário aí, né, de uma maneira muito linda, democrática, trocando, escutando, regendo, né, como um bom maestro deve fazer, eu fiquei bastante impressionado porque não se encontra, né, a gente viaja pelo país inteiro, você sabe, a gente encontra muitos Sim, grupos que têm uma boa vontade enorme, mas que muitas vezes não tem uma regência para que se possa manter uma qualidade de saúde mental a esses visitadores. É isso muito nos preocupa. Muitas sim. pessoas entram para a visitação com uma boa vontade gigante, como é no caso, acho que a maioria, se não todas as Uhum, pessoas, mas muitas sim. pessoas, na vulnerabilidade, se machucam, e por isso os cuidados necessários. Né? E aí, assim, acaba virando, a gente, nessas lives que a gente tem feito, a gente tem debatido muito sobre gestão, sobre esse lugar do líder, de quem é liderado e tal, é uma troca, né? E aí acaba virando um campo de guerra, né? Porque o que que acontece hoje, assim, que eu vejo pela perspectiva aqui, do nosso grupo, que hoje não acontece mais tanto isso, mas de outros, assim, existe o que é o afetar dentro de um hospital, quando eu estou com a máscara, que já existe essa construção toda, que vocês fazem maravilhosamente bem, fizeram aqui com a gente, e existe o relacionamento com o grupo, né? Então, a gente percebeu hoje, a gente está sem, né? E eu queria muito ter vocês aqui para vocês poder serem nossos mentores. A gente está sem um acompanhamento terapêutico, a gente teve um grupo que, né, acabou saindo, agora a gente está tentando achar alguém para esse lugar que também é delicado, né? Não é qualquer psicólogo, não é qualquer pessoa, tem que fazer sentido para o grupo, tem que ter a mesma energia, tem que querer estar próximo e compreender. E eu vi o quanto que faz diferença, principalmente num momento como esse, né? Que a gente está passando, que daí entra naquela pergunta ali da menina, né? Acho, acho que é da Roviana, que é qual é a perspectiva nesse cenário? Porque a gente tem grupos que as pessoas estão em casa. Esses dias a gente teve um relato de um líder que falou para nós de um grupo que tinha 5 pessoas que tentaram um suicídio no grupo dele por não estar atuando, enfim, aí tem várias coisas, né? Então, como é que vocês enxergam esse processo? Por exemplo, existe um grupo, e aí o grupo ele identifica que ele necessita ele necessita de um acompanhamento terapêutico. Como é que vocês enxergam esse processo hoje? Que tipo de profissional? Como que deve ser conduzido esse trabalho? Queria que vocês falassem um pouquinho desse lugar, assim. Quando eu me refiro, né, ao acompanhamento terapêutico, porque isso é uma coisa que a gente deixa bem claro. A palavra terapêutica, ela não diz absolutamente uma palavra de uso exclusivo da psicologia. A palavra Sim, terapêutica é ampla. Então, muitas pessoas com muitos níveis de formação podem se denominar terapeutas e fazer tipos de terapia, né? Mas a gente está conversando de um processo de palhaços. Você falou aí de uma coisa bem complicada, né? Pessoas que tentaram se matar porque não estavam sim, podendo exercer, né, esse ofício, né, o ofício do visitador.
Então, quando chega a um ponto da mente, está transtornando a pessoa nesse nível, ou até nível mais baixo, que esse nível foi um nível pesado, né? O Sim. trabalho, claro, pela minha formação, pela minha profissão, ele tem que ser. Deu. Volta aí. Então, quando chega nesse nível, ele precisa de... Quando chega nesse nível, né, nesse processo, ele precisa de um tratamento que quando você tem pessoas que trabalham, né, como voluntários, ou, enfim, não são voluntários, também tem profissionais que trabalham no campo da palhaçaria hospitalar, claro. Eles chegam por estar afastados desse ofício, ter um comprometimento nesse nível, até um pouco menos, o tratamento terapêutico, ou seja, isso que eu falei que é de amplo uso, né, a palavra terapêutica, ele tem que ser um pouco mais restrito. Eu, como psicólogo, aconselho, nesses casos, o acompanhamento psicoterapêutico. Ou seja, uma pessoa psi, ou seja, a pessoa que tem a formação em psicologia, né, para poder fazer o tratamento. É muito sério isso. Né? Manobrar, lidar com coisas, situações que são complicadas, são realmente graves. Né? E infelizmente acontece. E é também uma questão para a gente colocar para pensar, né? Alguém que por não estar podendo exercer um ofício tenha vontade de tirar a própria vida, ou tenha vontade ou entra em depressão, ou para uma coisa, essa pessoa ela está comprometida. E definitivamente não é só porque parou esse ofício, é porque ela já está com comprometimento. Então precisa de um acompanhamento dessa pessoa, mas o grupo levar em consideração que esse acompanhamento do grupo também interno precisa acontecer. E muitos grupos não fazem isso. Qual a periodicidade? Oi, Mondi, desculpa, pode falar. Não, mas é porque eu acho que a gente esqueceu de falar de um ponto. A gente está falando já do grupo atuando, mas acho que esse processo terapêutico, né, tem que começar no processo de seleção. Quando a gente faz a seleção, né, das pessoas que vão participar, como que é feita essa seleção, como que é feita a orientação para esse grupo, né? Como os gestores, né, você, né, no caso do Nariz, organiza para que as pessoas que chegam com boa vontade adquiram recursos necessários para fazer uma tarefa delicada como esse voluntariado. Porque a boa vontade é a primeira coisa, eu quero fazer. Mas eu posso fazer, eu dou conta de fazer, eu tenho uma estrutura emocional para fazer. Muitas pessoas, porque estão com problemas particulares, vão procurar um voluntariado para esquecer dos problemas particulares. E não é esse o objetivo de um voluntariado. Você tem que estar forte, não mas esses eu vejo ganhos, né? São recursos que são adquiridos também. Sim. Então, na parte dos grupos de palhaços, né, hospitalares e visitadores, também trazer esses recursos, além dos recursos cênicos, que formação eu dou para os meus participantes, né, de eles adquirir recursos emocionais, né? Sim. Existe um processo, porque assim, você tocou num ponto muito importante que é o processo seletivo, né, que é o anterior, né? Então o grupo ele se compreende enquanto uma ação, ele busca pessoas aspirantes a fazer esse trabalho e depois conduz para ir de frente com o nariz, com a máscara, ter esse conhecimento, aí tem a organização hospitalar e tudo mais, né? Mas existe essa questão do objetivo, que muitas pessoas buscam o voluntariado como um processo de gratidão, de autoconhecimento também, de cura, enfim, existem várias linhas e motivos, né? Mas às vezes esse voluntário, essa pessoa chega num grupo e ele já recebe uma cartilha de regras. A gente falou aqui em umas lives anteriores sobre a gestão, sobre a importância de colocar regras e tudo mais. E aí eu trouxe vocês para falar sobre isso, porque daí existe também esse outro lado, né? Pô, a pessoa quer fazer voluntário, venha fazer, mas é do nosso jeito, do jeito da nossa organização. E aí, ó, você não pode isso, não pode aquilo, isso você pode e tal. E aí coloca um monte de regra, né, naquela pessoa que está vindo para ficar leve.
e aí ela acaba ficando ainda mais pesada. Então, assim, vocês acreditam que é obrigação da organização fornecer também esse auxílio terapêutico, nem que seja em grupo, para que essas coisas possam se equilibrar já desde o processo seletivo, para que não se atropelem, em algum momento se perca esse objetivo que começou como algo bom, bonito, e lá na frente possa aparecer uma depressão, possa aparecer um conflito grave. Como é que vocês enxergam esse cenário assim? Então, como organização, acho que o que quer é construir alguma coisa bonita, né? O caminho é Sim, tão importante como a finalidade. Não adianta eu chegar no final do caminho se o meu passeio não foi bem feito. Então, todo faz parte. E o grupo é tão importante como aquelas pessoas que são visitadas no hospital, como aqueles enfermeiros ou personal sanitário que também é auxiliado no hospital pelos palhaços. Então, é tão importante tomar conta de quem está no hospital, asilo, onde faça a visita, como do grupo em si. Não adianta eu tomar conta só dos que estão fora de casa e não tomar conta dos que estão em casa, né? Então temos que também estar exatamente. em casa. E aí eu não sei se é um trabalho psicoterapêutico que tem que ser ofertado, mas acredito que tenha que ter tanta importância a aquisição de recursos emocionais e recursos do grupo, para o grupo lidar com o grupo mesmo, como aquela parte cênica, né? Uhum. E até porque, assim, realmente Nariz Solidário é um dos grupos mais organizados que a gente conheceu, né? Isso é verdade. Eita, imagina as piores então. Isso não é vamos falar o Will pro Rosu. Isso é verdade Isso é mesmo. verdade, dos mais organizados que a gente conheceu. Tem grupos que a pessoa chega e se acompanha durante 2, 3 semanas a outro palhaço e depois vai sozinha, recebe uma cartilha de normas hospitalares, né, do que pode, não deve, não deve, mas não recebe realmente esse aconchego de chegar, até porque muitas vezes o grupo não tem essa capacidade, são poucos voluntários, não tem Sim. verba, né? É uma questão não é de mala fé, é dos recursos, das possibilidades que se tem, né? Que Então, não vai acontecer. a gente começou a perceber, porque quando assim eu fui estudar negócios de impacto social, e lá a gente fala muito sobre impacto social, medir e mensurar o impacto, né? Que sai um pouco do campo filosófico da arte, da palhaçaria, é comprovar aquilo que está realmente se fazendo, né? Por uma questão de fatores, enfim. E aí eu comecei a olhar mais para dentro do grupo, que o meu primeiro público-alvo enquanto nariz solidário não era quem estava já numa zona de vulnerabilidade eminente, e sim quem estava atuando. E aí o nosso olhar passou para esse lugar, né? Então, primeiro eu desenvolvo quem está atuando, né? Porque essas pessoas chegam com diversas feridas, então a gente precisa ter um namoro de 9 meses para a gente se, né, entender, entrar na palhaçaria, mas em outras questões também que levam questões de gênero, raciais, e aí por religião, enfim, a gente debate esses assuntos dentro do processo seletivo. E eu fui identificando nesse período, que inclusive vocês acompanharam um pedaço deles, vocês, né, estiveram dentro do nosso processo em um dos encontros, que pessoas que estavam participando do processo seletivo estavam tendo uma transformação muito superior àquilo que a gente conseguia ver dentro dos hospitais, porque a gente conseguia mensurar, porque era contínuo. Quem está hoje no grupo é contínuo, né? E aí que eu comecei a entender esse lugar do da importância terapêutica que existe dentro de um grupo, né? Eu tenho uma pergunta aqui para vocês, que é do Marcelo Mingau, já dou um oi aqui para ele, meu querido, lindo, maravilhoso. Ele pergunta o seguinte, ele fala assim, ó, gostaria da opinião de vocês. Fui convidado para desenvolver uma ação, pois residentes do hospital que atuo tentaram suicídio. Como me protejo emocionalmente? Ó, é um palhaço profissional
com mais de 10 anos, acho que ele tem, acho que 18 anos de caminhada, né, de palhaçaria artística profissional e profunda, e tá falando como eu me protejo emocionalmente. Olha a pergunta para vocês. Deixa eu só confirmar uma coisa. Esse grupo de pessoas são residentes de palhaçaria. Eles Ele trabalham com foi palhaçaria? convidado Sim, para desenvolver uma ação, sim. pois residentes do hospital que ele atua, né, eles tentaram suicídio. Então, eu acho que é uma ação que ele precisa fazer para auxiliar essa galera Sim. que eu acho que não atuam, mas eles, Profissional residentes, médico. residentes são os estudantes, isso mesmo, mas eles não estão atuando enquanto palhaço. Sim, São ok. profissionais da saúde. Caramba. É muito sério isso, né? Porque para você ter uma ideia, Roosevelt, eu vou falar um pouquinho como psicólogo agora, tá? Depois eu posso até Sim. tentar falar um pouco como palhaço. Mas quando nós entramos no campo, sim, porque quando nós entramos no campo do suicídio, seja individual, seja em grupo, a própria psicologia começa a se orientar para poder tratar e olhar isso pela psiquiatria, que é a medicina desse conhecimento. Né? Então, o campo que diz respeito à vontade de tirar a própria vida, ele não é só psi, ele também vai para a psiquiatria. Então, é um campo tão delicado, porque ele envolve tantas nuances e tantas possibilidades, que eu, como psicólogo, tenho dificuldade até de falar como o palhaço deveria fazer isso, porque é uma responsabilidade muito grande qualquer fala que nós tenhamos e que possa gerar algo ruim. Entende? Então, assim, é muito Exatamente. sério. Eu fico aqui pensando, né, na responsabilidade de um palhaço, por mais que ele tenha 10, 15, 20 anos de palhaçaria, de entrar num campo onde é necessário que se conheça coisas do inconsciente, coisas da psiquiatria, coisas da psicologia, porque são várias variáveis que envolvem o desejo de morte. Então, assim, se eu fosse, Rodrigo, estou falando e eu preciso ser bastante honesto aqui, se eu fosse palhaço, eu não entraria nesse campo de atuação. Estou sendo bastante franco aqui. Eu não entraria nesse campo, porque é um campo delicado e que sai do nosso contexto um pouco. Mas nessa situação, né? Conheço o Mingau aqui e é o trabalho dele, ele vive disso também, né? É, nesse sentido, é o trabalho, você precisa fazer, né? Alinhou um trabalho, você vai fazer uma intervenção, criou, enfim. Como que ele, né? Ainda que nesse ambiente muito delicado, como que nós, palhaços profissionais, ou até mesmo os voluntários, podemos nos proteger de ambientes como esse? Caímos de paraquedas. E agora? Como é que a gente se protege no jogo, se protege emocionalmente? Existe uma receita de bolo? Existe uma dica, alguma coisa para isso? Ou não? Você quer falar? Eu acho que não existe receita de bolo, porque a proteção dependerá de o que te dá força, né? Dependerá de cada um. Agora, a proteção a gente consegue do autoconhecimento, para começar. Agora, o que me vem muito é que a mola propulsora de todo palhaço, né? Você está me falando de um palhaço de 18 anos. Sim. É o prazer, né? O prazer, o impulso de vida, né? O palhaço é um ser vivo por excelência. O que move o palhaço é a vontade de viver. É a vida, o prazer nas coisas, no que faz em todo momento, nessa presença, nessa sensação de estar completamente vivo. Porque isso, quando a gente consegue acessar, ou na grande proteção, porque a gente consegue entregar o amor para quem não tem essa sensação, esse sentimento, inclusive essa energia de confiar, né? Que enquanto tem vida, tem esperança,
né? Então, essa esperança pode ser compartilhada a partir desse prazer que a gente tem e pode tocar o outro, pode não tocar o outro, né? Mas sim que pode te defender. Agora, isso dependerá de cada um. Estamos num momento muito complicado para todo mundo, para todos nós, né? Nosso paradigma se quebrou. Nada mais um mês atrás, um mês e meio atrás. Todo quebrou. A gente está se reinventando. Então, Sim, sim. que é minha raiz, o que está no meu centro. E aí que está a minha proteção. Aí que está a minha proteção. E vai ser diferente para você que para mim. Mas eu tenho que ter a clareza de onde fica isso, né? A minha proteção está na minha experiência, a minha proteção está na minha sensibilidade, e o palhaço ele exercita a sensibilidade. Então, está em conseguir mapear qual é o meu Oi, Rô. espaço de ação. Falhando bastante aqui, não estou conseguindo ouvir vocês. Oi? Voltou? Olá? Oi, peraí. Alô? Alô? Oi. Calma aí. Eu não tô ouvindo vocês. Fala alguma coisa aí. Oi. Estamos aqui. Oi. Não, tava craquelando, perdão, tinha travado. Voltou? Ou não? Agora sim. Agora sim. Voltou? Agora foi. Pode falar. Deixa eu ver aqui. Derruba um pouquinho aí de vocês. Eu vou chamar de novo. Pra eles tá normal, eles falaram. Então, beleza. Continua tocando aí. Pode falar. Para nós aqui a nossa imagem também parece normal, né? Ajudem aí, galera. Se vocês verem que tá travando, avisem. Oi? Para nós parece normal aqui também, a princípio. Tá normal? Então tá bom. Sim. Perdão, é que pra mim tinha sumido tudo aqui. Chega uma câmera mais pertinho para a gente ler o que está acontecendo aqui. Vocês estavam falando que nesse momento a gente está passando, né, por uma transformação, onde nós estamos nos reinventando, né? Isso, e aí eu falei que o sistema de proteção que qualquer pessoa, o palhaço, né, mas qualquer pessoa pode ter, né, primeiro é a experiência própria. Aquilo que eu faço Sim. há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos ou há 20 anos. Então a experiência é um sistema de proteção. A sensibilidade é um sistema de proteção. E o palhaço é um ser sensível, né? E uma outra coisa, que é você saber até onde você, e isso é íntimo, até onde você se sente capaz ou sente que está dentro do seu campo de atuação. Existem coisas que nós sabemos que está fora do nosso campo de atuação. Eu consigo fazer uma mágica para vocês, mas se eu agora tentar forçar um salto aqui, pelo meu peso, pela minha falta de agilidade, provavelmente eu vou me machucar. Então eu não vou tentar dar um salto. Exatamente. Então qual é o tamanho da minha ação? O tamanho da minha ação é o tamanho da minha capacidade de fazer essa ação, né? E pensa, mas quando conhecer os nossos limites, né? Não, até onde a gente pode ir. Se eu não dou conta e pronto, né? Sim, sim. Né? E quando entra nesse campo das patologias graves, como as pessoas que não têm interesse na própria vida, esse campo a gente tem que tatear com muito cuidado, com muita delicadeza. A Montes falou muito bonito. A beleza do palhaço nesse campo é que ele traz o prazer e o amor. Então, em qualquer lugar que o prazer e o amor chegar, está trazendo pulsão de vida, está trazendo o exercício da vida. Né? Mas até onde eu consigo trabalhar com esse prazer, com esse amor que está dentro do meu campo. É por isso que é difícil, é por isso que o nosso amigo parece, ele fez essa pergunta, porque realmente é algo difícil. A gente poderia fazer um estudo, uma live ou uma discussão, uma roda só sobre isso, porque é bem complexo e tem muitos elementos. Aí eu podia passar o resto da noite falando desses elementos aqui, né? Sobre essas funções. É verdade. Porque são lugares complexos até de acessar para um debate, né? Não é simplesmente falar o que tem que ser feito, falar, eu vou anotar aqui, vou chegar lá e vou aplicar que vai resolver. Não vai. Mas eu acho que você falou algo bem importante, tanto você como Montserrat, que é saber qual que é o próprio limite, né? Se conhecer. Saber onde gera prazer em si ou não, né? Eu posso
em determinado momento da vida de uma pessoa, um momento ruim que ela está passando, ao trazer algo bonito, eu posso machucá-la. Ao trazer algo de saudade, eu posso machucá-la. Ao trazer o riso, eu posso machucá-la. E aí a minha experiência me diz que naquele instante o melhor é eu trazer o choro junto com a pessoa. E nesse momento eu ajudo ela. Então não há uma fórmula. Ah, o palhaço vai lá para trazer o riso? Não. Às vezes ele vai lá trazer o choro. Às vezes ele vai lá trazer a solidariedade dele através da tristeza. Então o palhaço vai ficar triste com o grupo e nesse momento ele ajuda o grupo. Mas isso, meu amigo, é experiência, feeling e sensibilidade. O Rodrigo aqui, seu xará, Rodrigo Alisson, lá em cima ele perguntou o seguinte, né? Que daí a gente sai da pergunta do Mingau e vai para a pergunta dele. Que ele fala assim, que ideia vocês dariam aos líderes para acompanharem e ou direcionarem os componentes dos grupos nesse momento? Né? Então, no momento de estresse ou no momento que eles têm dificuldade. E aí eu vou dar um exemplo que num processo seletivo que a gente teve no finalzinho, quando a gente pediu para uma das pessoas só fazer um exercício e lembrar da criança, essa pessoa tinha uma questão de abuso e ela travou, né? Então, queria responder essa pergunta dele aqui. Primeiramente, conhecer a tua equipe em profundidade é uma das coisas que eu vou deixar aqui. E aí eu jogo a bola para vocês, né? Como vocês acham que o líder deve conduzir esses grupos, essas pessoas, quando eles apresentam algum tipo de fragilidade emocional? Ou estresse, né? Na minha Ou forma pico. de liderança, todo líder, já que ele se assumiu líder, ele também tem que se assumir responsável. Eu quero ser líder, mas eu não quero ser responsável. Isso é incoerente. Você é líder, você é responsável. Já é automático essa questão. Então, todos os grupos, a gente está falando de grupos de palhaçaria, vamos ficar nos grupos de palhaçaria. Todos os grupos que trabalham com palhaçaria, e no caso aqui a palhaçaria de hospital, deveriam ter um autoacompanhamento dos seus participantes. Ah, então todo mundo tem que contratar um psicólogo. Não. Não, até porque não é uma real condição para a maioria dos grupos. Então, todo grupo ele tem que ter uma autogestão de cuidado, aonde, no final de cada trabalho, aonde de tempos em tempos, se pudesse ser semanal, quinzenal, mensal, o grupo se reunir para fazer trocas emocionais, ou seja, como eu estou, como está a minha vida, como está a minha participação no grupo, como foi minha última visitação, como eu me senti com isso, com aquilo e com aquilo. Isso é uma das formas de você perceber a saúde dos membros do grupo. Então, olha só, eu não falei de nenhum profissional externo, hein? Eu falei de um processo autoterapêutico. Ou seja, o grupo falando. O grupo ele é autorregulatório. O grupo já tem essa capacidade. Aí, nesse falar constantemente de como eu me sinto, como foi, como eu me sinto nesse momento, como vai, enquanto eu estou falando de mim, o líder precisa de ter uma sensibilidade de perceber que algumas pessoas não estão bem. E nesse não estar bem, então existem trabalhos pontuais que vão ser trabalhados, ou o líder com aquela pessoa, ou se necessário for, ele vai encaminhar até para um outro tipo de trabalho, que seja até o psicológico, se for o caso. Mas o grupo tem uma condição fortíssima de se autorregular. Então, o diálogo sempre, rodas de conversa sempre, trabalhos sempre, oficinas sempre, estudo sempre. Porque também não é só ficar falando que está bem, que está mal, que está bem, que está mal. Se não estudar, se não fizer oficinas, se não fizer trabalho, então também essa saúde mental não vai se fortalecendo. Como o Monte Serra falou, a gente não vai arranjando um instrumental para ficar com a mente forte. E aí as oficinas, os trabalhos, tudo são essenciais. Né? Sim, e... eu não sei se ele estava se referindo agora, nesse momento do Covid-19, né? Mas fora desse período, né? Entre os exercícios, acho que exercícios de troca física entre os membros do grupo é essencial para que depois possa ter uma fala. Porque quando a gente não tem tanta intimidade... Alô? Tá me escutando? Tô ouvindo, eu só tô pegando aqui as perguntas. Pode falar. Sim. As trocas físicas muitas vezes nos permitem que depois a gente faça trocas faladas que no início a gente não faria, né?
Muitas vezes os corpos se reconhecem antes que as nossas mentes. As nossas mentes nos censuram. Eu estou num grupo de palhaçaria, né? Eu estou num grupo de visitação, eu tenho que estar bem, eu não posso reconhecer que eu estou mal, eu vim aqui porque eu sou, né, tenho boa vontade, está tudo legal, é palhaço, é alegre. Custa. O corpo normalmente E fala. nesse momento, você acha que essa troca também, assim, ela pode ser feita via online também? Porque, por exemplo, agora a gente está impedido de visitar, né? Não, é urgente, é necessário. Eu acho que esse momento do Covid-19, ele é um momento de possibilidades para os palhaços hospitalares fazerem as trocas que faltaram o ano inteiro e nos últimos anos. É o momento das reuniões, é o momento das trocas íntimas, é o momento dos encontros grupais constantes, mas principalmente é o momento de se autoatualizar, ou seja, estudar, exercitar, trocar. Isso é essencial. A gente não está podendo visitar, ok. Mas então vocês vão estar fazendo algo muito importante. Que vocês querem ser visitadores, vocês são apaixonados por isso, então comece a melhorar todo o seu processo de se tornar palhaço, de se tornar visitador. E o que não falta são estudos, livros, o que não falta são metodologias, o que não falta é pessoa especializada falando disso, né? Isso é essencial. E é uma forma de você exercitar a sua palhaçaria nesse momento onde você não está podendo ir direto ao hospital. É a hora de aprender a exercitar sua palhaçaria, a se gravar, a se ver fazendo. Muitas pessoas são palhaços e nunca se viram ser. Entendeu? É hora de aprender, é hora de exercitar. E os trabalhos de grupo são essenciais. Né? Aqui no grupo, não sei se vocês lembram da Dinda. Oi, você ia falar, Amon? Perdão, é que tá travando, às vezes eu não acompanho a tua boca. Pode falar, depois eu complemento, pode falar. Não, queria dizer que é um momento muito essencial esses encontros online para os grupos, os parceiros pegarem outras intimidades, né? A criatividade é essencial no palhaço, temos novas configurações de comunicação, como eu consigo quebrar o online, como eu consigo quebrar essa pantalla, essa tela, né? E que o meu calor chegue até meu parceiro, né? E às vezes até nem para falar sobre palhaçaria, né? Porque assim, esses dias nós fizemos uma reunião online, porque eu também, aqui como líder organizado, como vocês falaram, tive um pico, né, de ansiedade, enfim. E aí a gente fez uma reunião online e teve gente que abriu coisas que nem eu, que tô com a pessoa há mais de um ano, sabia, né? E aí foi feita uma outra reunião agora esse final de semana, aí eu como líder saí um pouco de cena para poder também, né, deixar eles um pouco mais livre, que daí responde um pouco a pergunta lá sobre a liderança, né, em saber o momento de sair de cena também, deixar a equipe ter as suas próprias trocas de co-iguais, vamos dizer assim, das mesmas dores, enfim, sem aquela figura do líder, se eu falar alguma coisa, o líder vai falar isso ou aquilo, né? Eu acho que essas trocas, elas são potentes. E aí vem aqui uma pergunta da Vivalda Mafalda. Ela fala assim, não foi pergunta dela, foi uma pergunta anterior do Felipe, que o dela foi só um complemento. Ele fala assim, tem uma pergunta que o Wellington Nogueira, dos doutores, né, disse uma vez que acredita que o palhaço tem validade, tem um tempo máximo, onde após isso é necessário acompanhamento. Então, tipo, ele está querendo dizer assim, que segundo o Wellington, o palhaço ele tem uma validade e chega um momento que ele precisa de um acompanhamento, o palhaço tem validade. Não sei muito o que ele quis dizer com relação a isso, se é emocional ou não, né? Ficou um pouco aberta demais a pergunta. O contexto da validade, né? O palhaço, enquanto palhaço, não tem validade, ao contrário, ele é como um vinho que fica melhor a cada ano. Né? Mas provavelmente não foi sobre esse contexto que foi falado. O palhaço... Eu acho que deve ter sido pelo contexto de trabalho, né? Porque lá nos doutores eles trabalham às vezes 10 anos, 11 anos como palhaço, né? Então
Então, às vezes eu acho que ele deve ter trazido nessa questão, Wellington, né? Como palhaço hospitalar, eu acho que tem muito menos validade ainda, porque os palhaços mais velhos também, eles têm a chegada, tanto no hospital quanto em qualquer lugar, com muito mais força. A idade fortalece o palhaço. Quanto mais fraquinho de corpo, quanto mais bengala ele está precisando, quanto mais fragilidade física ele tem, mais força mental ele tem. Então também não é algo a ser vencido. Creio também que não tenha sido muito por esse caminho. E a validade no sentido, aí eu estou viajando, estou inventando as validades. E a validade no sentido de que ele precisa de trabalhar 10 anos aí e depois fazer uma reciclagem mental, porque a cabeça dele já está estourada de tanto ver problema, isso talvez. Isso talvez tenha algum sentido. Mas aí eu já não acho que a validade é de 1, 2, 10 anos. Eu acho que é se você não se cuidar mentalmente, sendo um palhaço visitador, a sua cabeça vai dar uma mexida mesmo. Eu acho que você tem que se cuidar. Eu não sei se é com 1 ano ou com 10. Não sei também se tem um prazo de validade para poder fazer uma reciclada. Eu acho que tem que sempre dar uma olhada nisso. A pergunta é difícil, né? Porque é um pouco aberto, mas vamos respondendo de cada canto que vem a ideia, né? Na verdade, eu acho que qualquer um que faz um serviço de doação, né, e que trabalha com população vulnerável, precisa de achar aquilo que nutre ele, né? Seja um trabalho terapêutico, psicoterapêutico, ou alguma outra opção que nutre ele e que dá um equilíbrio nesse desgaste feito nessa troca intensa, né, em situações que realmente nos afetam. Sim. A Vida de Mafalda falando que os teimosos assistiram essa live. Vai ficar gravado. Mafalda, para poder, a Vivalda, ela tá sempre com a gente também, né? Para os teimosos assistirem essa live, mas é mesmo, cara. Né? Assim, tem muita coisa importante e sabe uma coisa que me vem em mente aqui agora, conversando, né, sobre psicologia, sobre palhaçaria hospitalar e coisa e tal? Eu fiquei pensando aqui, né? As pessoas estão falando que estão sem ter como agir, porque os hospitais não estão dando acesso. E aí me vem uma viagem muito grande aqui, que eu acho que tem todo um sentido. O que é o hospital? Qual é o tamanho do hospital? Eu sou capaz de informar para todos vocês que o hospital ultimamente é o mundo. Que nós estamos dentro do hospital e não sabemos. Que as pessoas estão dentro dos seus hospitais de casa, se protegendo, se cuidando ou não. Então, nesse momento, esse palhaço ele pode atuar o tempo todo. Talvez não ao vivo, mas virtualmente, porque o hospital se tornou o mundo. O hospital não é mais um lugar específico. Qualquer Nós fala temos sua, hospital agora em qualquer lugar que a gente olhe. E assim, eu estava, né, acompanhando alguns índices também. A gente tem um índice de violência doméstica altíssimo. Pessoas que não conviviam com suas famílias, elas começaram a conviver. Os próprios palhaços começaram a conviver com a sua própria família e começaram a ver que existem muitas dificuldades, né, de relacionamento e tal. Então, deixar essa provocação, né, aonde que isso tudo que a gente tenta ir lá dentro de um hospital onde já está todo mundo tecnicamente ferrado, o que a gente aproveita disso tudo e aplica na nossa vida no dia a dia, né? Porque realmente mudou tudo, né? Aquelas pessoas que a gente queria ficar o tempo todo, que lutava para, final de semana tá chegando, agora o final de semana são todos os dias. E aí começam a vir os problemas, né? Que daí eu acho que é onde aparece nos próprios grupos, os voluntários trazendo problema, né? Tô com briga na família, é alcoolismo, é abuso e tudo mais, né? Então, a gente tem que ter esses momentos de troca para a gente poder se organizar, né? Roimon, a gente tem 4 minutos. A gente poderia ficar aqui a vida inteira conversando com vocês. Eu amo demais vocês. Mas queria que vocês deixassem um finalzinho. A gente não consegue falar sobre tudo, nem responder todas as perguntas. Mas queria que vocês deixassem um pouco mais de vocês, contatos, o que vocês estão fazendo, como é que a gente pode achar vocês, assim por diante. Então, sim, rapidamente, né, agradecer esse convite de você, meu querido Roosevelt, né? Sempre muito forte nesse trabalho, né? Sempre divulgando com força a palhaçaria pelo país. Falar que quem quiser conhecer o nosso último trabalho, que foi o Tempo de Palhaçaria, que é uma aula de palhaçaria leve, tranquila, para palhaços, para não palhaços, né? Tem lá no nosso YouTube A Arte de Ser Grande, você vai encontrar os 10 episódios liberados para vocês.
assistam, que eu acho que é muito bacana nesse momento. É uma forma de se reciclar para quem já sabe um tanto de palhaçaria, aprender para quem sabe pouco, né? Um curso muito legal. Então eu indico isso para vocês. Tá? E falar que foi um grande prazer estar aqui. Para os palhaços que estão aí em casa sem poder fazer muita coisa, que estudem, leiam, façam grupos de troca. E existem alguns hospitais, inclusive, que dão abertura para que vocês mandem os vídeos e trabalhem remotamente. Alguns hospitais dão esse tipo de abertura. Então, quem tem essa possibilidade de trabalho, quem não tem, pergunta se dá para fazer, e vamos que vamos. A vida de palhaço é aprender a se virar. Sim, eu também te Ó, agradecer, né? E vai cair? Então, aproveitar para falar que é muito importante o cuidado entre nós, né? Então, os grupos que se cuidem entre eles, porque se a ideia do grupo é poder cuidar aos outros, mas que se cuidem entre o grupo, que é muito importante. É isso. queridos, obrigado. Obrigado mesmo. Tem gente reclamando aqui, dizendo que é pouco. Acabou e tal. Tem gente falando que o episódio 10 da Arte de Ser Grande eles recomendam. Enfim, a Pipe acabou de lembrar que a gente tem um sorteio. Então, assim, eu vou dar tchau para vocês. Obrigado de coração. A gente tem coisas aí para fazer juntos. E o sorteio que eu vou fazer, eu vou finalizar essa live e vou trazer de volta daqui 2 minutos uma nova live que eu vou sortear uma vaga para um curso que o Nariz está produzindo e uma vaga do curso do workshop do Rodrigo Bastos e da Montserrat. Pode ser? Pode, claro. Pode ser, claro. Não estava combinado, galera. Beleza? Tudo bem, depois a gente pega de couro. Claro que pode, meu Claro amigo. que pode. Beijo, vai cair aqui a live. Coisa. Próxima semana vai sair o Tempo de Palhaçaria 11 explicando o que é o clown terapêutico. Uma aula sobre o clown terapêutico, para todo mundo tirar todas as dúvidas. É isso. Então, é com vocês. Galera, eu vou sortear pro Nariz e vou sortear para eles também. Vou sair dessa live e vamos entrar outra. Beijo, 23 segundos. Tchau, obrigado, amo vocês. 10, 9, 8. Tchau.